Eliminação, prova do líder e nova formação de paredão. Vamos comentar sobre tudo isso com vocês, falar um pouco sobre o discurso do Tadeu, como foi a prova que deu aí já bafafá no Twitter, inclusive o próprio Tadeu se pronuncia no programa por conta disso. Então você já deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva se é a sua primeira vez por aqui. Meu nome é Felipe. Eu sou o Kaique. Ele tá chateado, gente. Hoje eu tô meio borocochosinho. Tá borocochô porque a Daniele, uma grande jogadora, mas vai ser inesquecível. Ficou pra história. Daniele foi eliminada, vamos comentar sobre isso. E aí, ficou mexido, não tava querendo nem gravar vídeo. Não, até pouco tempo eu tava muito chateado, eu não queria nem gravar Até vídeo. pouco tempo, poucos minutos, né? Porque a gente Sim. tá gravando esse vídeo logo depois do programa no domingo, durante a madrugada. Sim, mas depois que o Mike ganhou a liderança, eu dei uma... Eu falei, Felipe, eu acho que eu consigo gravar. Entendi. Agora me deu... Agora me tudo empolgou. certo, né? Aí eu tô aqui. O Tadeu baseou muito o discurso dele entre a questão da relação dos irmãos e pediu licença ao Mike. Tadeu vem fazendo isso muito, né? Uhum. Deixando o terceiro lugar sempre muito óbvio, assim. Sim, é uma marca do Tadeu. É uma marca do Tadeu. Então ele faz isso com o Mike também. Ele começa o discurso assim. Muito bem, chegou a hora, quando eu terminar seremos 9. E como é interessante chegar a essa altura do campeonato com um paredão tão imprevisível. Quem chega mais forte? Dani voltou do paredão que eliminou a Graciane. Mike voltou do paredão que eliminou a Aline. João Pedro sequer foi o paredão. Como avaliar as forças? Mike, você tem sido tão direto nos últimos dias que eu vou ser direto com você. Para falar nesse paredão, eu preciso focar no João Pedro e na Dani. Esse é o paredão de duas pessoas que encantam pelo amor que entregam ao irmão. Dani pelo Diego, João Pedro pelo João Gabriel. Eles têm cumplicidade total, têm o mesmo ofício aqui no mundo real e são exemplos de amor fraternal. Tanto os irmãos Hipólito quanto os irmãos Siqueira Castro. Dani e Diego têm uma relação muito peculiar. Dani tenta falar, Diego não ouve, Dani reclama, Diego dá risada, Dani fica brava, Diego pede desculpa, Dani vai pra prova, Diego incentiva, Dani erra, Diego fica bravo, Dani fica amuada, Diego pede desculpa, mas acima de tudo, se Diego enfrenta algum problema, Dani esquece o mundo e parte pra socorrer o irmão. É lindo, fruto de uma longa história de amor e cuidado. Mas, se oferecer pro paredão não foi exagero, não? De onde vinha a certeza que Diego iria pro paredão? O sacrifício da Dani tirou da Delma o peso de um dilema importantíssimo. A gente quer ver isso no BBB. Como que as pessoas reagem em momentos dramáticos? E aí você, nessa hora, a Daniele fecha o olho, ela fica bastante tempo com o olho fechado, né? Pensando assim, eu acho que eu vou ser eliminada. Se numa situação do mundo real, um gesto como esse costuma ser visto como nobre, aí dentro costuma ser visto como o fim da picada. Diego já foi para vários paredões e está aí firme, construindo vários castelos. E se hoje você sair, Dani, o Diego vai continuar correndo o risco de ir pro paredão. E pior, sem você por perto. Depois de você se oferecer pro paredão, por que a Dani não seria eliminada hoje? O João Pedro teria mais motivos mais importantes? Algo que escapa ao entendimento ou conhecimento de vocês? Algo que vitrine do shopping não foi capaz de revelar? Como é que pode? João Pedro é tão querido que só levou um voto durante a temporada inteira. Os próprios adversários destacam como é que ele é legal. A própria Dani apostou no João Pedro pro top 5 e ressaltou as qualidades dele. Pra quem não tá acostumado em ver a convivência entre gêmeos idênticos, ver o João Pedro e o João Gabriel é muito curioso. Como se fosse um o pedaço do outro, com liberdade total para questionar, brigar até, com a certeza de que o amor continua incondicionalmente, aconteça o que acontecer. Quantas vezes um já disse que o outro é a pessoa mais importante do mundo, a pessoa mais amada do mundo? E a brincadeira do narizinho, então? A gente nunca tinha visto nada parecido. Nunca. Encantador. Narizinho. Mexe o narizinho, como é que é? Narizinho. Todo mundo olhando pro o meu narizinho. Realmente é encantador.
E a brincadeira do narizinho, então? A gente nunca tinha visto nada parecido. Mas depois de mais de 80 dias, a gente não vê mais como se fosse uma pessoa dividida em dois corpos. A gente enxerga o que faz o João Pedro ser ele mesmo, não apenas o gêmeo do João Gabriel. A pintinha no nariz, a cicatriz na testa, as tatuagens no braço direito e, acima de tudo, o jeitinho mesmo. A gente identifica as diferenças de personalidade e, embora muito próximos, dividindo o mesmo DNA, cada um escreve a mesma história. Vocês estão vendo, a gente tá lendo rápido, gente, porque não tem muito o que comentar. É mais só pra quem perdeu o programa mesmo ficar ciente do que o Tadeu falou. Manter uma tradição. Uma tradição nossa, que se o Tadeu tem a tradição a gente tem a nossa dele, também. Exatamente. Como é o acaso que os dois disputassem entre eles a final de uma prova do anjo? João Pedro venceu, botou a Vitória no monstro, discutiu com ela, Vitória virou líder, mandou João Pedro pro paredão e aqui estamos nós, nesse momento decisivo na história do João Pedro, sem participação do irmão. Individualidade vale para os irmãos e vale para os grupos também. Desde que a casa foi partida em 2 grupos, primeiro saiu a Aline de um lado, depois saíram Eva e Vilma do outro. A eliminação de hoje mostra o quê? E é interessante quando ele faz esse paralelo aí, porque ele meio que rememora para as pessoas de dentro da casa que saiu a Aline de um lado, Eva e Vilma do outro, e agora vai sair mais outra pessoa de outro lado, né? De alguma forma dizendo assim, não tem grupo mais forte. Meio que o Tadeu diz isso nas entrelinhas, né? Sim. A força de um grupo ou apenas a trajetória de um indivíduo? Vai ser estranho olhar pro seu irmão e não ver você por perto. Quem sai hoje é você, Dani. E eu achei que ia ser o João Pedro. Sustinho, porque eu achei que ia ser ele também. A você então que torce porque eu já tinha uma coisa de fã susto. Que tava... tomei um susto, tomou um susto. A Dani então abraça o Diego. Você percebe que o Diego, ele não chora tanto. Eu acho que ele ficou mais assustado e mais em choque do que emotivo. Foi muito parecido com o Vinícius quando a Aline sai. Que fica assim, sabe? Observando. Você vê uma cara de choro, mas ele fica mais tentando entender. Porque eu acho que ele não esperava que a irmã dele fosse sair. Aliás, as pessoas todas sempre apostavam muito no Mike, no João Pedro, né? Lá dentro da casa, assim. Muito dificilmente comentando sobre a possibilidade da Daniele. Daniele, então, sai, fica ali na porta, fazendo um discurso maior do que o do Tadeu, quase. Eu tava assim, meu Deus, um dummy não vai entrar pra tirar essa Daniele daí de dentro. Ela falando, joga com coração, dinheiro nenhum compra. Eu tava procurando se ela ia falar uma frase de efeito boa pra eu tatuar aqui nesse braço aqui. Não. Mas não teve. Não teve. Daniele que recebe 50,37% dos votos. E o João Pedro, 45,38%. Você percebe que a Daniele tem menos votos no voto único e maior voto no voto da torcida. E o João Pedro é o contrário, né? Enquanto no voto único a Daniele tem 45%, o João Pedro tem 48%. Enquanto no voto da torcida, a Daniele tem 55% e o João Pedro 41%. Então a gente teve bastante torcida votando pra Daniele sair. E foi o que fez diferença, porque se fosse o voto único, o João Pedro sairia. O Mike fica apenas com 4,25% dos votos, então, nesse paredão. Paredão que teve, eu acho que 85 milhões? 85 milhões. Eu acho que foi. Como aconteceu a dinâmica pra poder decidir um próximo paredão? Porque Daniele sai e já começa, então, um próximo paredão, que é com prova do líder. Formação de paredão triplo com uma pessoa emparedada pelo líder e as 2 mais votadas pela casa, sendo que a pessoa eliminada sai na terça-feira. A Vitória tinha um veto, né? Ela que foi a última líder, podia vetar uma pessoa e ela veta o João Pedro, que foi a pessoa que inclusive ela indicou. Sabendo que o João Pedro com certeza a indicaria se ele fosse líder, né? Prova do líder foi dividida em duplas. Eles tiveram aí um circuito muito parecido com as Olimpíadas do Faustão. Foi! Não então parecia? Aquele da Netflix, o Chão de Lava. Que é baseado nas Olimpíadas do Faustão, eu tenho com certeza, né? Foi. Eu achei que fosse uma piscininha, mas na verdade era só o chão sujo, assim, de molho. De molho. Que eles deixaram o molho de tomate cair sem querer. Uma pessoa ficava lá em cima, observando e ao mesmo tempo tendo que destravar cadeados por meio de uma senha, enquanto a outra pessoa fazia o circuito. Como assim, Felipe? A pessoa do circuito apertava o botão, a partir do momento que ela apertasse o botão, ela tinha que esperar a pessoa lá de cima
ver uma tela, tá vendo que tá tendo uma tela aqui com umas numerações? Ela tem que destravar, uma dessas numerações destravava o botão. Apertou o botão destravado pela senha, a portinha abre, vai para a primeira fase do circuito, que é de equilíbrio. Chegou do outro lado, apertou o botão, destrava a segunda televisãozinha com senha, que também aperta o botão e a pessoa continua o circuito, que é um circuito de pulando entre a cebola e o tomate. Sim. Só podia mexer, né? Ficar rodando. Lembra que do Faustão tinha... Mas mexia. Ah, mas era muito pouco. O do Faustão mexia era assim, mais... do Faustão entregava mais. Entregava. A pessoa até usava... Era muito bom. Nossa, era muito bom. Era muito bom. E eu vendo daqui de fora, falava... Caraca, se eu tivesse lá, a gente criança achava que ia macetar. Achava que ia arrasar lá. E não ia, não. Aí a pessoa atravessa esse circuito, aperta o botão, aparece então a terceira possibilidade de senhas para serem liberadas. Apertou o botão por último, o último circuito é aí que tem que atravessar e não pode derrubar a cebola nem o tomate. Se derrubar a cebola e tomate, ganhava um acréscimo de 30 segundos no total. E se a pessoa também caísse, ela tinha que voltar no início e também ganhava 30 segundos. Mas não e assim finalizava a prova. Coisa nem outra com ninguém. Ninguém teve acréscimo. Ninguém. Tá? As duplas eram essas, foram formadas por eles lá dentro. A Vitória ficou no cadeado, enquanto o Diego ficou no circuito, a Delma no cadeado, enquanto o Guilherme no circuito, o João Gabriel no cadeado, enquanto o Vinícius no circuito, a Renata no cadeado, enquanto o Mike no circuito. Diego e Vitória vão fazer em 2 minutos e 6 segundos, num tempo bem bom. Bem ótimo. Delma não consegue abrir nem o primeiro cadeado. Não conseguiu. Porque o Guilherme bate no botão, liberou o cadeado. Ela tinha que abrir o cadeado pro Guilherme ir pra prova. Ela não consegue. Não conseguiu. E eu não sei porque que o pessoal ficou tão surpreso. Gente, tava tudo mas aqui. é porque você já leu. Ué, mas tava tudo aqui. Mas você já leu. E tem até na parte que ela fala... peraí. Segura aqui pra mim. Vem um cadeado? Vem um cadeado. Porque se você comprava... Esse livro aqui eu comprei naquela promoção de junte 7 selos mais R$ 9,90. Você ganhava o cadeadinho. Ai, porque que legal. é tipo o mascotinho da Delma. Ah. O emoji dela é um cadeado. Ah, é? É, o emoji dela. E o emoji da menina lá não era um limão? Era. O da Delma era um cadeado. Por isso, aí tem na parte aqui que fala que ela não consegue abrir cadeado. Não conseguiu. Ela até chorou depois. Sim. Né? É a parte que deve ser mais... Sim. negociado. Não guarda. Você que é colecionador pode guardar. Delma, então, é desclassificada. Eles nem conseguem continuar a prova, porque eles atingem o limite de 2 minutos e 6. Como tava no ao vivo, o Tadeu já desclassifica. Vem João Gabriel e Vinícius, que fazem 2 minutos e 7 por 1 segundo. E aí Vitória e Diego estão na frente. Mas vem Renata e Mike, fazem em 1 minuto e 30. Muito rápido. Disparou. O que acontece? Ao mesmo tempo em que eles fizeram muito rápido, a internet já começou a levantar uma hashtag. Por quê? A segunda etapa da prova foi entre Renata e Mike, e foi uma prova de sorte, onde o Mike ganha e Mike é o líder, inclusive levando a própria Renata e o João Pedro pro VIP junto com ele. Só que a internet começou a subir uma hashtag e comentar muito no Twitter, porque o Mike, o Tadeu fala assim pra ele, Mike, a prova vai começar quando você apertar o botão. E aí, o Mike entende que ele podia apertar a qualquer momento, mas tinha que esperar o Tadeu falar. O Mike aperta dessa forma. Quando ele aperta, destrava os números pra Renata ver. Que era automático, né? Que era automático. E aí, o Tadeu, não, para, eu vou te dar o comando. Aí retorna. As pessoas estavam falando que o Mike, a Renata talvez tenha visto alguma coisa da numeração, isso pode ter favorecido. Eu acho, gente, que não aconteceu, não. Foi muito rápido e pelo que eu vi, assim, ela tava olhando pro Mike. Não sei também, não dou certeza de nada. Mas pelo que eu vi, ela tava olhando pro Mike falando, tem que esperar ele falar. Então eu acho que ela não viu. Mas depois ela vira o rosto. Eu não sei. Aí eu já não acompanhei. Porque aí tem várias partes de vários vídeos, né? Porque até o Tadeu falar, ela vira o rosto. Pra frente de novo e olha pra tela. E a tela ainda tava com os números? A tela ainda tava com os números, mas...
Eita, aí o Tadeu... Foi pro comercial, voltou pro comercial. Provavelmente eles avaliaram a prova inteira. Eles devem ter visto a prova toda, né, gente? Devem ter visto. O Tadeu, no ao vivo, dá a seguinte informação pro público. Porque já tava todo mundo na internet, quando o programa tá acabando, ele fala assim, ó. Eu quero dizer que a Renata não manipulou os códigos dos cadeados, tá tudo certo, foi validado. Os códigos apareceram e ela só foi mexer nos cadeados depois que o Mike apertou os botões e a prova foi liberada. Mike é o novo líder. Só que o que eu vejo que a reclamação da internet é por ela ter visto, não por ela ter manipulado. Aham. Mas aí, enfim. Até porque não tava liberada ainda ali pra ela mexer no cadeado. Não, só o televisor que apareceu. Mas ela poderia ter mexido, né? O que ele quer dizer é que ela não mexe. Mas a prova valeu, gente. Prova valeu. Até então valeu. Vamos ver, porque a internet também... Mas o que eles vão fazer? Tu acha que eles vão cancelar amanhã o paredão no meio? Não vai. Ana Maria! Não vai. Ana Maria vai falar, não vai, gente. O paredão tá cancelado. Não vai, não né? vai. Não vai. Aí vai. Aí a gente toma nossos dentes. Não, mas aí se acontece um trem desse é inédito. Será que nunca aconteceu isso, não? De cancelar? Eu não lembro, gente. Já cancelou o paredão? Acho que não. Acho que não. Acho que isso já aconteceu na Fazenda. Mas, gente, eles tiveram tempo suficiente pra poder ver isso várias vezes. Então, eu acredito que... Eu acredito não, vai continuar, porque eles já falaram que vão continuar. Mas tá aí todo mundo na internet dando bafafá, né? E tudo não é o Dourado sozinho olhando as coisas. Exatamente. Tem uma equipe. Exatamente. E com quem acontecesse isso, provavelmente os oponentes também... Ia ter burburinho. Essa altura do campeonato ia dar bafafá pra qualquer um dos lados. Exatamente. O Mike, então, tem a sua indicação, e a indicação dele é o Diego. E ele fala o seguinte... Eu tava sempre vetando o Vinícius de muitas coisas, e eu acho que nesse momento não é legal pro meu jogo colocar ele no paredão. E eu acho que com o Diego eu tive um pouco mais de embate nesse final de programa. Então, na nova formação de paredão, é o Mike indicando o Diego e as duas pessoas mais votadas pela casa. Dessa forma, os anos 50 votam no João Gabriel e os três restantes, já que o Mike não pode votar com o grupo do Fantástico, que ele tá na liderança, João Gabriel, João Pedro e Renata votam na Vitória. Então, esse é o paredão. Diego, João Gabriel e Vitória. Quem será que vai sair? Quem será que vai sair? Mas eu vou te dizer uma coisa, porque a gente tem dois amigos e duas pessoas que têm uma força muito grande no Twitter, né? Assim, que parecem ter uma torcida grande, que é o Diego e a Vitória. Mas, pelo menos, até o momento... Vamos dar uma olhada nas primeiras enquetes, porque na nossa enquete, com 2,3 mil votos, tá um empate técnico. Diego com 48%, João Gabriel com 48% e a Vitória com... A gente tá vendo o que acabou de acontecer nesse com Dani. Os irmãos, é verdade. Os irmãos. É verdade. E a Vitória vai ser o Mike agora, porque provavelmente o Tadeu vai falar, Vitória não é sobre você. Vai ter que falar ainda, Tadeu. Pra manter a tradição, Tadeu. A tradição. E aí eu tenho que saber... Se eu vou ficar do lado do Diego também, eu tenho que ver o que a Dani vai falar pra torcida dela. Não, ela não. Ver se ela vai se posicionar. Eu acho que ela não vai se posicionar. Não vai se posicionar. Porque ela não faz isso dentro da casa, por que ela vai fazer aqui fora que não vale mais 3 milhões? Tem que manter a coerência, né? Tem que manter. Tem que manter a coerência. Vamos dar uma olhada na UOL, nos primeiros minutos aí, gente. A gente tá gravando logo depois que o programa acaba, próximo de 1h da manhã, agora, nesse exato momento. Já tem 51 mil votos e aqui o João Gabriel deixa com 53,7% contra 42% do Diego e 3% da Vitória. Muita coisa ainda vai acontecer até terça-feira. Inclusive, nessa segunda vai ter Sincerão. Como será que as pessoas vão se posicionar diante disso, né? A gente tá vendo aí agora um paredão formado por duas pessoas muito fortes nas torcidas, pelo menos parece aqui fora, né? Dos anos 50. E o João Gabriel, que não tem uma torcida tão forte, eu acho, quanto o Diego e a Vitória. Mas será que vai ter a união do Fantástico? Porque agora a gente tá vendo união de torcida contra torcida, né? Nesse momento a gente tá vendo união. É um Big Brother sobre união. Não, o Diego fala que é sobre caráter. Caráter e união. Caráteres unidos. Isso! União de caráter. União de caráter. Quem você quer eliminar, já coloca aí nos comentários. A gente vai continuar acompanhando e a gente volta quando cair. A qualquer momento. Um beijo.